Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, é a conversa da cidade. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão, se inscrever, passou. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Pedro 2:10, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Vós que, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sim, Deus simplesmente não temos nem... Sem Deus, simplesmente não temos nenhuma posição. Mas agora, por causa do que Jesus fez no Calvário, somos filhos de Deus, se nos arrependemos. Ele nos concedeu sua misericórdia, que é um produto de seu sacrifício na cruz. Romanos 9, 25 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Agora, a minha querida mãe, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7:14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Bom dia, meus amigos brasileiros. Hoje irei cantar um hino que aprendi no Betel Brasileiro. Eu não lembro qual era o ano, sei que não era... Eu creio que não era o primeiro ano, que eu creio que Marisa estava no Betel já. E ela entrou no meu segundo ano. Então, esse hino sempre falou muito ao meu coração. Preste bem atenção, porque tem uma mensagem muito linda. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante deles aproximou, não perceberam que era o
Salvador. Eles falavam a respeito de Jesus, varão perfeito que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. E esse Jesus, é esse Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando pão, o abençoou. Partiu e deu-lhes, eles então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Agora, no mesmo espírito deste hino, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. A conversa da cidade. O texto de hoje se encontra em Lucas 8, 40 a 56, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E ninguém, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, e
a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E eles lhes mandou que ninguém dissessem o que havia sucedido. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te chegamos na tua presença. Nós pedimos que neste dia fale aos nossos corações, porque precisamos que tu fale aos nossos corações, Senhor. Senhor, mais do que tudo, eu peço que me unge com a tua palavra. Me dê a palavra que eu preciso falar e não falo das palavras de mim mesmo, mas que tu colocasses no meu coração e na minha boca, Senhor. Eu peço que tu faças isso para que cada pessoa que está escutando possa ouvir a tua mensagem, possa escutar o que tu tens para cada um escutar, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. A notícia estava se espalhando sobre Jesus. Isso foi muito antes dos dias da televisão e filmes. Foi antes mesmo que as pessoas comuns tivessem livros. As pessoas espalham notícias conversando com outras pessoas. Aqueles que viram os milagres de Jesus contaram aos outros. Então, essas pessoas contaram para outras. E assim por diante. Naquela época, Deus não enviava um profeta há 400 anos. Então, essas pessoas não estavam acostumadas a ver milagres. Quando Jesus chegou ensinando uma nova mensagem sobre o reino de Deus e realizando milagres, era o assunto da cidade e do campo. A conversa da cidade é o nosso título. E como eu pedi que você vá e busque um pedaço de papel e caneta, escreva a conversa da cidade. E o texto que se encontra em Lucas 8, de 40 a 56. Escreva Lucas 8, de 40 a 56. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Nós vamos estudar o texto que a gente acabou de ler. E começamos no versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus para a cidade de Cafarnaum. Então, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, onde ele esteve antes, porque diz que ele voltou, né? E a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Então, nessa cidade de Cafarnaum, sabiam que Jesus estava a caminho da cidade e todo mundo ajuntou, porque queria ouvir e ver o que Jesus tinha que falar ou fazer. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga.
Esse homem era um representante justo do judeu rico e altamente ortodoxo. Então, ele representava aquelas pessoas dos judeus. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Que coisa, né? Jesus era simples, humilde, e aqui Jairo estava pedindo que Jesus entrasse na sua casa. Vamos ver o que acontece, né? Versículo 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. A sua filha estava à morte. Ele queria que Jesus fizesse alguma coisa. Proclama a agressividade da situação, a gravidade da situação. Então, Jesus está falando que a sua filha de 12 anos, a única filha que ele tinha, ela tinha 12 anos de idade, estava à morte. Que coisa séria, né? E ele veio a Jesus. E ele veio a Jesus. Indo ele, quer dizer, Jesus à casa de Jairo, apertava a multidão. Imagine, uma multidão grande, e Jesus estava a caminho. E todo mundo chegava, apertava, queria estar mais próximo dele do que qualquer outra pessoa, não é? Se todo mundo estava curioso, se você estava curioso de alguma coisa, você queria estar mais próximo, né? Para poder ver tudo. Vemos no versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, provavelmente se refere a um distúrbio feminino. E gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Não havia remédio terreno para a sua doença, assim como não há remédio terreno para o pecado, mas há um remédio, como logo veremos, certo? Então, não havia remédio terreno para a doença. Não havia nada, porque ela foi a todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, e não havia cura. Mas a gente vê também que não havia remédio para o pecado, né? Mas há um remédio, como logo veremos. Um remédio para ela e para o pecado. Vamos ver qual é, né? Versículo 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Pertencia a uma das 4 borlas que faziam parte do manto judaico. O azul da borla, usada pela maioria dos homens, lembrava a Israel que sua ajuda vinha de cima e de seu dever de guardar a lei. E vemos isso em Números 15, 28 a 41. Números 15, 28 a 41. Escreve nas suas notações. Está referindo o que a gente está falando da orla da sua veste, no versículo 44. E a gente quer escrever Números 15, 28 a 41. E também Deuteronômio 20, 12. Deuteronômio 20, 12. E logo estancou o fluxo do seu sangue. Continuando o versículo, né? E logo estancou o fluxo do seu sangue. Sua cura era permanente e ela nunca mais teria problema com esse problema. Que maravilha, não é? Essa mulher estava ali e ela estava vendo que Jesus estava bem ocupado, ela não queria perturbar Jesus. Então ela pensou,
se eu simplesmente tocar na orla da sua veste? Talvez ele me cure. E realmente, por causa da sua fé, ele a curou. Vamos ver isso mais adiante, certo? Versículo 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? Que pergunta, não é? Tanta gente naquela multidão e todo mundo estava tocando nele, não é? E agora ele pergunta: quem me tocou? Na verdade, muitos estavam tocando Jesus, mas nenhum com a fé que essa mulher tinha. Aí que é verdade. E nada, continuando o versículo, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Na verdade, isso é tanto uma exclamação quanto uma pergunta. E disse Jesus, com o versículo 46, e disse Jesus: alguém me tocou. Ele sentiu a fé. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Poder, Jesus não tocou na mulher. Ela tocou nele. Isso nos diz que se o Senhor, a virtude que significa poder. E aqui a explicação: Jesus não tocou na mulher, ela tocou nele. Isso nos diz que o Senhor não nos toca. Ainda podemos tocá-lo e receber o que precisamos. Jesus não nos força a tocar nele. Ele deixa que nós chegamos a tocar nele. É como eu sempre digo, a salvação é de graça. É como um presente. Agora, eu estou chegando aqui, tenho um presente para te dar, certo? E esse presente eu estou estendendo a você. Aqui é um presente. O que você tem que fazer para receber aquele presente? Você tem que fazer algo, não é? Simplesmente, se eu estou estendendo a mão para você com um presente, não é seu até que você tome possessão daquele presente. Você tem que estender a mão, pegar o presente e abri-lo. Você tem que agir. É isso que aqui está dizendo. Tocando simplesmente, Jesus tocando em você, porque estava na multidão, não quer dizer nada. Ele não vai te tocar. Ele vai te dizer o que ele tem. Eu tenho um presente para você, te dar a salvação. Agora você tem o dever de estender a sua mão e tocar na sua orla, como a mulher tocou, para ser transformado, para receber a salvação. É isso mesmo. Então, Jesus não tocou na mulher, ela tocou nele. Isso nos diz que o Senhor não nos tocou. Ainda podemos tocá-lo e receber o que precisamos. A gente pode ainda tocá-lo. Você precisa fazer isso logo, porque tem muita gente para tocá-lo. E logo ele voltará. E será que você tocou na sua veste? Vamos continuar no versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, tá vendo? Se você aceitou Jesus, você não pode deixá-lo ficar calado, como a mulher não podia ficar calado, porque Jesus sabia que virtude saiu dele.
E ele, na mesma forma, está falando a nós. Agora que você aceitou Jesus, vai e diz aos outros. Não deixe oculto o que eu fiz para você. Então, isso significa que ela, evidentemente, estava tentando se esconder. A gente não pode esconder. Quando a gente tem Cristo no coração, a alegria é tremenda, porque Ele nos renovou. Você tem que participar com as outras pessoas, tem que dar essa porção para as outras pessoas. Olhe, eu toquei na veste do Senhor Jesus, Ele me curou, eu era perdida e agora estou achada. E aproximando-se tremendo. Você tem medo de falar, mas não deixe o medo te controlar. Porque ela aproximou tremendo. Assustou-a que Jesus parece, em essência, de chamá-la especialmente considerando a grande multidão de pessoas. Não importa quantas pessoas, Deus pode tocar. E você pode tocar na orla de Jesus. Mas se você tocar na orla de Jesus, você precisa deixar que as pessoas ao seu redor saibam o que Ele fez por você. E prostrando-se ante Ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que Ele havia tocado. Você tem que ir às pessoas dizer, eu era perdido, eu era perdida. Agora, porque eu toquei na orla de Jesus, Ele sarou meu coração. Eu era miserável, mas agora estou feliz, estou alegre, estou regozijando, porque Jesus me transformou. Ele não reteve nada, contando tudo. E como logo sarara. Ela não reteve nada, contando tudo. E com logo sarara. Ela não disse nada, ela disse tudo que era. Não somente o que ela estava passando, mas que logo que ela tocou na veste, Jesus a curou, a livrou. Versículo 48. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. Vê isso. Tem bom ânimo, filha. No início, ela era chamada de mulher. E agora é chamada de filha. Que lindo, né? Jesus começou e disse, e chamou-a de mulher, né? No início. Mas, agora, ele a chama de filha. Isso fala de relacionamento pertencente tanto à salvação quanto à cura. Ela era imunda por causa daquele fluxo de sangue. E não devia estar dentro da multidão, nada. Naquela época, ela tinha que estar fora da cidade, porque ela era imunda. Era considerada imunda. Mas ela foi curada física. Mas mesmo assim, nós somos considerados imundos diante de Deus por causa dos nossos pecados. Mas quando aceitamos a Cristo, a gente é purificado e torna filhos de Deus.
também tem bom ânimo. Direciona-se ao medo dela em relação à sua impureza anterior. Ela não precisa ter medo de que alguém a julgue impura agora. Ela estava purificada. Maravilha, não é? E Jesus pode te purificar hoje. Não importa o pecado na sua vida. Se é um pecado que você se sente imundo, é simplesmente tocar na orla de Jesus. E Ele te purificará. Que maravilha, não é? A tua fé te salvou. A fé dela era tremenda. Muitas pessoas querem chamar a atenção, mas ela não. A sua fé era tremenda, que ela não precisou que Jesus se direcionasse a ela, mas ela se direcionou a Jesus. Ela tocou na orla da veste de Jesus. E quando fez isso, a sua fé, que ela acreditou que ia ser sarada por causa disso, ela curou. Ela foi curada. Mesmo assim, aquelas coisas que estão nos derrubando, estão nos carregando, estão pesadas nas nossas costas, podem ser tiradas das nossas costas. A impureza vai embora quando a gente toca na orla da veste de Jesus. A tua fé te salvou. Fé é o único requisito. Vai em paz. Justificando a paz, ela agora era justa aos olhos de Deus, porque havia confiado em Cristo, o único que pôde trazer nossa justificação. A tradição diz que seu nome era Verônica e ela morava em Cesareia de Filipe. E agora ela era filha de Deus. Que maravilha, não é? E você também pode ser filho de Deus. Estando ela ainda falando, chegou um da casa do príncipe, esse versículo 49. Estando ela ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo para Jairo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Eles chegaram, aquelas pessoas estavam sem crer no que Jesus fazia, mas foram a Jairo e disse: não perturbe o mestre mais, a tua filha está morta. Não adianta mais, não faz mais, ele não pode fazer mais nada. Porque o que ele tinha feito até agora foi curar, não levantar dos mortos. Vamos ver mais isso, quer ver? Enquanto os sofredores e os seus amigos, e até mesmo os discípulos do Senhor, eram incontáveis instantes, pediram a ele para curar, etc. Ninguém jamais lhe pediu para ressuscitar os mortos. Ele havia ressuscitado, mas ninguém havia pedido a ele que ressuscitasse os mortos. Até o fim, apesar do que virem, ninguém conseguiu se persuadir que ele era de fato o Senhor da morte, assim como da vida, até depois da ressurreição. Então, isso foi logo depois da ressurreição que ele estava com eles. Eles agora podem ver que Jesus é o rei da morte também. Vemos versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhes dizendo: não temas. Essencialmente dizendo: apesar da morte, tudo vai ficar bem. Crê somente e será salvo. O único requisito é fé em Cristo. Lembra que a gente falou com a mulher que o único requisito era fé?
Aqui ele está falando a mesma coisa. O único requisito é fé em Cristo. Versículo 51. E entrando em casa, refere-se à casa de Jairo, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. Representa a primeira vez que esses 3 discípulos foram escolhidos. Eles seriam escolhidos um total de 3 vezes. Pedro, Tiago e João foram escolhidos para estar com Jesus e presenciar 3 situações especiais. Vemos nessa situação da cura da filha de Jairo. Vemos isso, e anote, viu? Versículo 51 é que refere a isso, certo? Bota versículo 51. E depois, ao lado, Lucas 9, 28, era outra incidência. E a outra era Mateus 26, 37. 3 vezes em que esses 3 apóstolos foram chamados ao lado para estar com Cristo, presenciar algo especial. No versículo 52, e todos choravam e pranteavam. Ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. Na verdade, ela estava fisicamente morta, mas para Jesus ela estava apenas dormindo. Realmente, ela estava morta. Mas Jesus disse que ela estava dormindo, porque para ele, ela ia estar ressuscitando, ela ia voltar, ele sabia disso. Então, para ele, ela estava somente dormindo. Jesus sabe de coisas que a gente não sabe. E ele sabe tudo no nosso coração. Versículo 53. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Versículo 54. Existe não sei se é um erro creio que é um erro em português, porque o grego proclama o fato de que deve ter estado muito próximo de uma expulsão forçada, como no caso de purificação do templo. E aqui no inglês diz também, ele colocado todas as e ele colocou todos eles para fora. E no português não existe isso. Ele colocou todos eles para fora. Como expulsou-os daquele lugar. As únicas pessoas que ele deixou estar lá foi Pedro, Tiago, João, pai e a mãe da menina. Aqui, todas as outras pessoas foram expulsos dali. E o jeito que eles falaram, o texto grego proclama o fato que deve ter estado muito próximo da expulsão, quando forçaram as pessoas fora do templo por causa da purificação, porque estavam vendendo coisas lá no templo. Mas ele perguntou-lhe, agora está em português o resto, mas ele perguntando-lhe mas ele pegando-lhe na mão, um aperto firme, como se uma pessoa está precisando de ajuda, de levantar, você vai pegá-lo com firmeza, não é? Não vai pegá-lo de qualquer jeito e deixá-los cair, né? Então, mesmo assim, ele pegou com firmeza. Chamou-lhe dizendo, levanta-te, menina.
continua a exibição de sua autoridade. Ele não simplesmente a levantou, ele disse, dizendo, levante-te, menina. Ele não fez o esforço para comparar com ela, mas ele mandou que ela fizesse o esforço de se levantar. Versículo 55. E o seu espírito voltou. Demonstra a existência separada do espírito como independentemente do corpo. Seu espírito e alma foram mais uma vez reunidos como o seu corpo, com o corpo instantaneamente já ganhando vida. Então a menina estava lá morta, mas Jesus sabia que ela estava de verdade, ela ainda estava ali, porque o Espírito só precisava de ajuntar os dois para levantar. Então, ele disse que ela estava dormindo. E ela logo se levantou, imediatamente ela levantou. E Jesus mandou que eles dessem de comer. Comer comida de verdade, certo? Versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados. Eles ficaram paralisados no local. Na verdade, mal conseguindo se mover, se é que conseguiram mover de alguma maneira, né? Então, seus pais estavam putefados, como se diz, né? E ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Jesus não buscou nem publicidade, nem admiração. Ele era muito simples. Ele não queria que as pessoas vinham correndo para ele. Ele queria que eles procurassem onde ele estava, porque ele é assim que eles iam realmente receber o verdadeiro Jesus. Que Salvador ele é, não é? Agora é a hora da salvação. Ele está estendendo a mão para você, como estendeu a mão para a garota. Eu queremos que você pegue na mão dele. Ele está estendendo a mão. Você tem que estender a sua mão e pegar na mão dele. E a gente vai fazer o que é chamado oração do pecador. Essa oração não tem poder em si mesmo, mas ela tem poder. Ela só tem poder se você realmente acreditou na palavra de Deus, acreditou no que Jesus fez e agora está confessando de todo o seu coração quando diz essas palavras. Não é a palavra em si, é você, como o seu coração está, se está confessando de verdade. Isso são palavras de confissão que a gente colocou junto para ajudá-los a orar. Não quer dizer que você vai achar difícil de fazer oração, mas é como se você está falando a Jesus no telefone. Então, você não vê. Agora, hoje em dia, você pode ver as pessoas no telefone. Naquela época não existia telefone. Mas quando eu era criança, não podia ver as pessoas, porque não existia celular naquela época. E aí, você está conversando com a pessoa que você não está vendo. Mesmo assim, hoje em dia, se você não ligar a parte do vídeo, você não pode ver a pessoa também, certo? É assim que você vai conversar com Deus. E a gente vai ajudá-lo a fazer isso, mas você tem que acreditar no que está dizendo, é o que é importante. E depois vou orar por todo mundo e depois eu voltarei para dar algumas explicações. Então vamos orar comigo. Repete após mim, eu vou dizer umas palavras, dar uma pausa e você repete, certo? Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus.
Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz, por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração. E daqui a pouco, depois que eu fizer essa oração que eu vou fazer, eu voltarei para dar uma explicação. Então não vai embora. Mas eu quero fazer a oração para cada pessoa que está escutando. Mas antes de eu fazer essa oração, eu quero dizer, vocês ouviram um barulho durante a mensagem, mas eu não parei para explicar porque eu não queria perder o sentido de cada palavra da mensagem. Eu continuei. Aquilo, existe um negócio especial no meu marido, que ele é diabético. E quando a glicose sobe demais, ele dá dois tons, bip, bip. Mas quando ele baixa demais, vai 3 vezes, bip, bip, bip. E está querendo dizer, a gente precisa prestar atenção. Esse sinal está ligado tanto ao um negocinho que ele tem que carrega, como o telefone, em que a gente usa para fazer a gravação. E por isso que houve aquele barulhozinho, o telefone fez o barulho para dizer que precisamos observá-lo. Ele está lá e observando a si mesmo, então eu confiei no Senhor que Ele ia tomar conta da situação. Mas vamos orar por ele também, para que ele esteja bem nessa hora. E se houver outra vez que acontecer, você sabe o porquê desse somzinho. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. Pedimos que esteja com Alain. Tu sabes porque o instrumento se está falhando ou se realmente ele está com glicose baixa. O Senhor pode transformar isso e que eles possam estar bem. Pedimos também que esteja com as pessoas que estão escutando. Essas pessoas que aceitaram a Ti hoje como Salvador precisam crescer em Ti. Ajude-os a crescer. Ajude-os a procurar igreja especial. Ajude-os a achar a Bíblia correta para cada um deles. E que eles possam crescer na Tua palavra, Senhor. Pedimos também que esteja com as pessoas que voltaram a Ti, que não vão desviar mais, mas vão permanecer firmes na Tua palavra. E cada pessoa que está escutando, seja os que voltaram a Ti, aceitaram hoje, ou aqueles que são crentes, tem uma necessidade, supre a necessidade de cada um. Tu sabes qual é, se seja física, espiritual, material, tu sabes qual é a necessidade. Que seja saúde, seja uma casa, um abrigo, seja roupa, comida, tu sabes o que cada um precisa. E supre cada uma dessas necessidades, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você
simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta,
Você sente a presença de Deus? Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.